Nessa parte 3, a gente vai ver, então, extradição e expulsão e finalizar a nossa lei de imigração. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá na tela. E vamos falar, então, da expulsão. Está lá no artigo 54 da lei de imigração. Então, a expulsão, façam uma anotação, é importante que vocês façam uma anotação, deportação, repatriação, expulsão, né, que a gente está vendo agora. Então, expulsão, coloca aí do lado, segurança nacional, ok? Então, a expulsão, basicamente, é essa medida administrativa de retirada compulsória do migrante ou do visitante do território nacional com impedimento de reingresso por tempo determinado. Agora é tempo determinado, ok? Então, quais são as medidas que se considera por conta de segurança do Brasil, né? Segurança nacional. Primeiro deles, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou de agressão, que está lá no TPI, como a gente já tinha visto. Crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, considerado então essa gravidade, essa possibilidade de ressocialização em território nacional. Quais são, então, as situações que não poderão ser, as pessoas não poderão ser expulsas? Está lá no artigo 55. Se tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica, ou sócio-afetivo, ó, novidade da lei, pessoal, ou sócio-afetiva, não tinha isso antigamente, tá? Isso foi uma construção doutrinária, construção jurisprudencial que colocou isso, tá? E aí, nessa renovação da lei, a gente opinou, né, por colocar essa sócio-afetividade. Ou tiver a pessoa brasileira sob sua tutela. Segunda situação, tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma. Leia-se aqui homoafetivo também, ok? Sem discriminação alguma. Tiver ingressado no Brasil aos 12 anos de idade, residindo desde então. For pessoa com mais de 70 anos de idade, aqui por conta da idade, aqui por conta de ser jovem, tá? Aqui, então, expulsão, segurança nacional. Cometeu o quê? Cometeu crimes. Que crimes? Genocídio, humanidade, crime de guerra, crime de agressão ou doloso passível de pena privativa de liberdade, que seja, então, contra a segurança nacional, ok? E, obviamente, não vai ser colocada em expulsão a pessoa se tiver nessa situação, tá? Aqui com relação à vedação, também não se procederá a repatriação, deportação e expulsão coletiva. Já caiu isso na OAB. Você sempre tem que fazer entrevistas individualizadas, tá? Não se procederá à repatriação, deportação ou expulsão de nenhum indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou integridade. Então, eu tive um caso bastante interessante em que essa pessoa estava para ser expulsa do país por crime internacional. Quando eu coloquei o nomezinho dela fofo no sistema, apareceu um monte de informação da Interpol. E aí, quando a gente foi conversar com essa pessoa, ela falou, olha, eu corro risco se eu voltar para o país. Então, eu posso cumprir a pena aqui, vou verificar. E quem toma conta disso? DPU, Defensoria Pública da União. Ok? Porque se ele voltar para o país e ele tiver risco de vida, risco à integridade, é melhor ele ficar no Brasil, por questões humanitárias. Tudo bem, pessoal? Então, é importante a gente colocar essa situação. Extradição. Na extradição, colocar a palavrinha aqui, ó. Extradição é crime. Então, a nossa palavrinha mnemônica, crime. Aqui, na expulsão, a gente vai colocar segurança nacional, ok?
Aqui na palavrinha da deportação, a gente coloca visto, mas já no país. E aqui, repatriação também é visto o documento, né? Fora do país, está entrando no país. Tudo bem? Acho que fica mais fácil aí para vocês entenderem nessas palavrinhas-chave. Então, a extradição, a pessoa cometeu um crime. Onde? Né? Primeiro que a extradição é cooperação internacional entre estados. Olha que bacana. Cooperação entre o Brasil e outro país. E aí, então, esse país pede a entrega dessa pessoa para que ela cumpra a sua condenação criminal. Tudo bem? Agora, o que a OAB adora? O artigo 82. Adora pedir o artigo 82. Então, façam assim um estudo dessa nossa matéria pelas provas antigas da OAB, pessoal. Vai ter um monte de questão que cai em internacional, que cai em constitucional. Cada hora eles decidem colocar em um lugar geográfico, tá? Mas olha esse artigo 82. Não se considerará extradição quando o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato. Ó aqui, pessoal. For brasileiro nato. Lembra daquele caso, primeiro dia de aula, que eu falei da brasileira que matou o marido americano? E que ela não foi mais considerada brasileira nata? Porque ela tinha renunciado à nacionalidade? É esse caso aqui, ó, extradição. Ela foi extraditada porque ela cometeu crime. Tudo bem? Regra geral, se for brasileiro nato, não é extraditado. Como ela fez a renúncia da sua nacionalidade, o STF reconheceu, então, a possibilidade de extradição. Tudo bem? Não será feita a extradição quando o crime que a pessoa está sendo condenada no exterior não é crime no Brasil, tá? Quando o Brasil for competente para julgar esse crime, então a pessoa não será extraditada. Quando o crime que a pessoa estiver respondendo for inferior a 2 anos, aí não há extradição. Quando, pelo mesmo motivo, a pessoa já tiver sido condenada ou absolvida no Brasil, também não será extraditada. Quando houver prescrição, tudo bem, segundo a lei brasileira ou do Estado. Quando esse crime for um crime político ou crime de opinião. Ou quando existe uma resposta por juízo de exceção. Aí não, né? O Brasil não respeita juízo de exceção, né? Ou então que a pessoa seja beneficiária de refúgio. Já peguei alguns processos de extradição no CONARE e que a pessoa tinha pedido refúgio. Aí a gente tem que analisar bem rápido esse pedido de refúgio, que enquanto ela estiver solicitante de refúgio, ela não volta para o seu país. No último caso que eu tive, eu mandei a pessoa para o país dela cumprir a pena porque ela não era refugiada. Ela fingiu ser refugiada para justamente conseguir esse benefício aqui, mas não grudou, não colou, pessoal. Quais são, então, essas condições para extradição, né? Então, ter sido crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado e estar extraditando respondendo a processo investigatório ou penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade. Olha que importante, já caiu na OAB isso aqui também. Admite-se a extradição de brasileiro naturalizado. Principalmente, pessoal, aqui, brasileiro naturalizado, se ele cometeu o crime antes da naturalização. Tudo bem? Importante aqui, se mais de um Estado, já caiu uma questãozinha dessa na OAB, eles adoram as exceções. Se mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele cujo território a infração foi cometida. Por exemplo, no caso da questão da OAB, acho que foi assim, olha, cometeu o crime na Alemanha, fugiu para a França e depois fugiu para o Brasil. Essa pessoa está no Brasil. França e Alemanha estão pedindo a extradição dessa pessoa. Para qual estado do Brasil vai mandar essa pessoa? Para a Alemanha. Por quê? Tem preferência. A pessoa só passou pela França.
né? Então, se o crime foi cometido na Alemanha, então é este o país que tem preferência para a extradição. Tudo bem, pessoal? Então, o importante aqui é verificar essas frases mnemônicas para vocês lembrarem, né? Além disso, essa importância, essa exceção, né, do refúgio. Então, quem estiver em refúgio não poderá acontecer nada com ela, porque é uma questão mesmo de proteção dessa pessoa. Tudo bem? Então, terminamos a nossa lei de imigração, vimos de ponta a ponta todas as matizes dela, todas as nuances da lei. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Até mais.